Em poucos minutos você acessará algo que a maioria jamais saberá. Uma chave poderosa que dissolve as amarras internas que te paralisam há tanto tempo, mas que esteve silenciosamente aguardando no campo sutil da sua alma. A verdade profunda que quase ninguém percebe é que existe um estado vibracional único, um lugar invisível e impenetrável onde nada mais pode te atingir. Esse estado não é fruto de mera filosofia ou crença, mas a revelação de uma mente visionária que transcendeu os limites do seu tempo, Annie Besant. O que ela descobriu é uma fórmula oculta de invulnerabilidade espiritual, uma ativação profunda da mente superior capaz de transformar radicalmente seu ser. E no final deste vídeo, você terá acesso a uma técnica rara, alinhada ao segredo teosófico de Annie Besant para se tornar inabalável, uma prática poderosa para que nada mais jamais consiga te atingir. Mas para chegar a esse momento, há um portal que precisa ser atravessado, um caminho secreto que poucos conseguem percorrer. A maioria não chegará até lá, mas você sim, há algo em você que já sabe disso, mesmo sem saber por quê. Como se houvesse uma vibração esquecida dentro da sua consciência que sussurra em silêncio. Você não nasceu para ser atingido por tudo. Mas o que acontece quando passamos a vida inteira carregando as dores, as palavras, os julgamentos, as decepções como se fossem verdades absolutas? Quando tudo nos atinge, porque tudo penetra um campo energético sem blindagem. O que Annie Besant percebeu, e isso pode parecer impossível para quem vive na superfície da mente, é que o sofrimento não vem dos eventos, mas da ausência de uma estrutura energética interior. E que essa estrutura pode ser edificada. Você já sentiu como se o mundo estivesse sempre te provocando a reagir? Como se cada pessoa, cada comentário, cada notícia, cada ausência tivesse o poder de desequilibrar o seu estado interno. Esse é o sintoma de uma consciência que não reconheceu ainda a sua soberania energética. Besant, que foi uma das grandes iniciadas da teosofia, chamava isso de domínio do eu superior sobre os reflexos inferiores. E ela ensinava que o primeiro passo não é reagir, mas observar como você é capturado pelas frequências externas. A maioria vive no modo automático, esperando que a paz venha de fora. Mas esse é o truque do mundo ilusório. É aqui que começamos a nos afastar da multidão, porque o que a maioria busca são respostas rápidas, paliativos espirituais, frases motivacionais que durem até a próxima dor. Mas a teosofia não lida com paliativos. Ela trata da arquitetura invisível da alma. E Annie Besant, em sua jornada de autotransformação, compreendeu algo que poucos ousam aplicar. Não basta saber, é preciso vibrar. Ela escreveu que o ser humano comum é como um espelho que reflete tudo o que o mundo joga sobre ele. Já o iniciado, aquele que despertou o olho interno, deixa de refletir. Ele começa a irradiar. E isso muda tudo. Mas o que vem agora vai além de tudo o que você imaginou até aqui. Porque Annie Besant não falava apenas como filósofa. Ela falava como clarividente treinada. Sua percepção ia além da lógica. Ela conseguia enxergar o campo energético das pessoas e identificar os padrões que tornavam algumas invencíveis e outras vulneráveis. E você sabe o que ela via nos que eram atingidos por tudo? Um campo rompido, um ponto de abertura onde os pensamentos alheios, as emoções tóxicas e até mesmo as influências astrais entravam sem permissão. E qual era a diferença nos seres inabaláveis? Um centro vibracional ativo no coração etérico, uma espécie de sol interno. E se seu corpo já soubesse disso, mas sua mente ainda estivesse surda a essa vibração? E se aquilo que você sente como ansiedade, medo ou desânimo fosse apenas a ausência de ativação dessa força? A mente ocidental nos treinou para entender tudo pela lógica, mas o conhecimento oculto sempre soube que o verdadeiro poder é vibracional. O sufismo, por exemplo, ensina que o coração tem camadas ocultas e que o coração desperto vibra numa frequência onde nenhuma sombra penetra. Os Vedas chamavam isso de Hridaya, o centro mais sutil do ser. Annie Besant, sem conhecer o nome védico, chegou ao mesmo lugar pela visão teosófica. Agora,
Imagine por um momento que você pudesse fortalecer esse centro, que você pudesse gerar uma pulsação energética tão consistente, tão harmônica, que nenhum ataque emocional ou mental conseguisse entrar. Isso não é teoria, é prática espiritual elevada. E a chave está na fixação da consciência no eu superior. Besant dizia que o eu superior não é uma ideia, é uma entidade vibracional real, sempre presente, mas quase nunca acessada. E que quando você se ancora nele, você sai da oscilação, do medo, da reação. Você se torna um centro de emissão, não mais um receptor descontrolado de influências externas. Talvez você esteja se perguntando, mas como eu faço isso? O primeiro passo já está acontecendo agora. Ao ouvir essas palavras, algo dentro de você está sendo reposicionado. Essa não é uma informação comum. Isso é neuroesoterismo em ação. Porque não estamos falando apenas ao seu intelecto. Estamos falando com as camadas da sua mente energética. E há algo em você que está reagindo. Mas mesmo assim, isso é apenas a superfície. Na verdade, tudo isso que Besant revelou já estava escondido em tradições ainda mais antigas. Os manuscritos da Cabala, por exemplo, falam da construção do Merkavá, o carro de luz que protege a alma em todas as dimensões. Os egípcios, por sua vez, falavam do Ka e do Ba, campos de energia que precisavam estar em harmonia para que a alma se tornasse imortal e imperturbável. A alquimia chamava esse processo de fixação do enxofre, ou seja, estabilizar a centelha divina no centro do ser. Annie Besant apenas traduziu esses arquétipos milenares para a linguagem da mente moderna, mas ela sempre soube que tudo vinha da mesma fonte. E agora, a ciência moderna começa a tatear esse mistério. A física quântica já sugere que o observador modifica o campo. A epigenética mostra que padrões herdados podem ser transmutados. A neurociência comprova que pensamentos sustentados alteram a estrutura do cérebro. E o mais impressionante, estudos recentes em neurocardiologia mostram que o coração possui mais neurônios que o próprio cérebro. Isso confirma o que os místicos diziam há milênios. O verdadeiro centro da consciência está no coração. Annie Besant já intuía isso quando falava da morada interior do ser superior. Mas mesmo assim, isso é apenas a superfície, porque agora você está pronto para algo ainda mais profundo. E o que vem agora não pode ser entendido, só pode ser sentido. Feche os olhos por um instante e respire profundamente. Imagine uma luz dourada no centro do seu peito. Visualize essa luz girando lentamente como um vórtice silencioso. Sinta que ela não depende de nada externo. Ela pulsa por si mesma. Repita mentalmente: nada externo determina o meu estado interno. Eu sou uma emanação do ser eterno. Sinta isso como um campo. Isso é o início da prática. E mesmo assim, isso é apenas a superfície. Porque ainda falta o verdadeiro código. A ativação completa requer silêncio interno, repetição vibracional e contato com o símbolo oculto que Annie Besant descobriu em seus estudos secretos. Mas este símbolo só se revela a quem ultrapassa o véu da mente comum. É por isso que esse vídeo não pode terminar aqui. O que está por trás disso vai além do que se pode explicar. Vai além da mente, vai além das palavras. E quando você acessar o que está por trás disso, quando finalmente cruzar o ponto de inflexão vibracional, quando seu campo for selado internamente por essa força, então você entenderá o que Annie Besant quis dizer quando afirmou: o verdadeiro iniciado é aquele que, diante do caos, permanece inatingível porque já viu além do mundo. Mas mesmo assim, isso é apenas o início. Porque o verdadeiro segredo teosófico de Annie Besant não está nas palavras que ela escreveu, mas na vibração que ela ancorava enquanto escrevia. Ela foi treinada não apenas intelectualmente, mas vibracionalmente, ao lado de Helena Blavatsky e dos mestres ocultos do Tibete, como o mestre Kuthumi e o mestre Moria. Ela acessava diretamente o plano mental superior, uma região da existência onde os pensamentos não são ruídos, são forças criadoras. Nesse plano, a realidade não é um reflexo da matéria, mas sim da consciência.
E nesse exato momento, algo em você está se lembrando disso. Esse tipo de lembrança não vem do cérebro. Vem daquilo que Blavatsky chamava de memória cósmica, o Akasha. N. Besant dizia que todos os seres humanos, sem exceção, carregam um núcleo indestrutível de luz espiritual. Mas a maioria jamais toca esse núcleo, porque vive aprisionada na crosta emocional do ego. E esse ego, mesmo espiritualizado, ainda busca validação, proteção, reconhecimento. Mas quem já tocou esse centro interior sabe, nada disso tem mais importância quando você vibra a partir do eu real. É nesse ponto que a inabalabilidade deixa de ser uma ideia e se torna um campo. E aqui entramos numa região que quase ninguém ousa explorar, porque a verdade é que para acessar essa blindagem vibracional é preciso morrer psicologicamente. Morrer para a identidade que foi construída com base em feridas, em papéis sociais, em comparações invisíveis. Annie Besant passou por esse processo. Ela foi combatida, descredibilizada, perseguida intelectualmente, mas nada disso a paralisou, porque ela já havia morrido para o que os outros pensavam. Ela havia ancorado sua identidade no ser eterno e não mais nos espelhos frágeis da personalidade humana. Você já se perguntou o que aconteceria se, por um único dia, você deixasse de reagir a tudo que te atinge? Se não respondesse às provocações, às cobranças internas, às expectativas externas? Se não se deixasse afetar nem pelas críticas, nem pelos elogios? Isso é um exercício alquímico. É o que os mestres chamavam de silêncio magnético, um estado onde a alma permanece em absoluta quietude, mesmo que o mundo grite em sua volta. Besant dizia que o discípulo verdadeiro não prova sua evolução quando está em paz, mas quando é desafiado, e mesmo assim permanece em harmonia. E mesmo assim, isso ainda é só o primeiro véu, porque a verdadeira transmutação começa quando você percebe que não precisa lutar contra o que te atinge. Apenas precisa desativar os receptores internos que ainda acreditam que você merece ser atingido. É aqui que a teosofia toca a profundidade da psique. Jung chamaria isso de arquétipos de autoimagem inconsciente. São camadas profundas que foram gravadas em você desde a infância. Camadas que dizem que você não é suficiente, que você é frágil, que você precisa se proteger. Mas a alma verdadeira, essa nunca foi frágil. Ela apenas se esqueceu de sua origem. O que Annie Besant ativava em seus estudos era a lembrança vibracional do eu atemporal. E isso não se acessa pela força, acessa-se pela rendição profunda à essência. Não é uma técnica, é uma mudança de campo, uma transposição de frequência. E o que você está fazendo agora, ao ouvir, sentir, vibrar, é exatamente isso. Você está atravessando camadas invisíveis da sua consciência. Está saindo do plano da mente que se justifica, que se defende, que se compara, e entrando no plano da presença que observa, que compreende, que dissolve. Imagine isso agora. Você no centro de uma esfera luminosa, silenciosa, absolutamente estável. Ao seu redor, sons, palavras, vibrações, energias tentando te tocar. Mas a esfera é densa, vibrante, viva. Nenhuma onda externa penetra, porque sua vibração não ressoa com a frequência do conflito. Annie Besant chamava isso de alinhar o campo etérico à música do eu superior. E isso é mais do que metáfora, é uma realidade oculta. Quando o seu campo energético vibra em coerência com sua essência, ele cria uma espécie de frequência de repulsão automática para tudo que é dissonante. Mas isso não se sustenta com desejo passageiro. Isso exige o que os antigos chamavam de consagração vibracional, um compromisso silencioso, mas inegociável com a sua própria frequência sagrada. Não com dogmas, não com crenças, mas com aquilo que você sente no silêncio mais profundo do seu ser. Aquele ponto onde nenhuma dúvida entra, onde nenhum medo toca, onde nenhuma voz do mundo interfere. Annie Besant dizia que uma vez que você toca esse ponto, você não volta mais ao mesmo nível de vulnerabilidade de antes. A vida ainda acontece, mas você não se fragmenta mais. E mesmo assim, isso ainda é o limiar do que está por vir. Porque quando você sustenta essa vibração por tempo suficiente,
algo começa a acontecer. Não só dentro de você, mas ao seu redor. Pessoas param de te atacar. Situações deixam de te afetar. Não porque o mundo mudou, mas porque sua assinatura vibracional foi alterada. É o que a ciência hoje chama de entrainment quântico, quando sistemas menores se ajustam à vibração do sistema mais forte. Annie Besant falava disso com outras palavras, mas com o mesmo espírito. Ela dizia que o eu superior, uma vez ativado, cria uma presença que educa o mundo ao redor. E você já pode estar sentindo os primeiros sinais disso agora. O que antes te irritava, agora é apenas um eco distante. O que antes te desequilibrava, agora parece irrelevante. Isso é o início da reconfiguração do campo. E isso, segundo a sabedoria teosófica, é apenas o primeiro degrau, porque depois que o campo é selado, começa a verdadeira missão da alma: irradiar. Annie Besant não se tornou inabalável para si mesma. Ela se tornou inabalável para poder carregar nos ombros as dores do mundo sem ser contaminada por elas. Esse é o destino de todos que tocam o fogo interno, tornarem-se portadores da luz silenciosa. Mas mesmo assim, isso ainda é a superfície, porque há uma força ainda mais profunda, uma frequência que você ainda não acessou. Ela está além do silêncio, além da visualização, além da respiração. É a frequência da entrega vibracional total. E quando essa entrega acontece, a resistência desaparece. O medo não encontra morada. A dúvida evapora. E surge pela primeira vez o estado do qual Annie Besant falava como a quietude invulnerável. E é exatamente nesse ponto que a ativação começa de verdade. Porque o que Annie Besant descobriu, e poucos compreenderam, é que essa quietude invulnerável não é ausência de emoção, nem uma indiferença espiritual mascarada. É, na verdade, o ápice de uma emoção sagrada, a vibração do amor impessoal. Não o amor condicionado, frágil, que se apega, mas aquele amor que emana como o sol, sem esperar retorno, sem se contaminar com o que toca, sem se esgotar. E é aqui que reside o maior paradoxo de todos os ensinamentos teosóficos. Tornar-se inabalável é tornar-se completamente amoroso. Mas não se trata de um amor doce ou poético. Trata-se de um campo de altíssima frequência, que dissolve as vibrações densas sem confronto, sem defesa, apenas por saturação vibracional. É como a luz diante da escuridão. Ela não precisa brigar com as sombras, apenas existir com intensidade suficiente. Annie Besant dizia que os grandes mestres, como o Cristo oculto ou o Buda interior, não foram inabaláveis porque se blindaram emocionalmente, mas porque transcenderam os polos da reação humana. Eles habitavam a região onde nenhuma palavra mais feria, porque não havia mais ferida a ser tocada. E talvez nesse exato momento, você esteja sentindo uma vibração diferente tomando conta do seu campo. Uma espécie de silêncio lúcido, uma presença que não julga. Essa é a assinatura da sua alma real. E ela esteve sempre aí, apenas encoberta por camadas e camadas de identificação com o efêmero. A boa notícia, que Annie Besant repetia em seus círculos mais íntimos, é que ninguém está longe demais da sua verdade essencial. Não importa há quanto tempo você esteja carregando traumas, medos e inseguranças, a memória vibracional do seu eu superior continua intacta. Mas para que ela se manifeste, é necessário um gesto interno, não um esforço, mas uma rendição energética. Besant chamava isso de o momento do recolhimento místico. É quando você silencia não apenas os pensamentos, mas as necessidades do ego. Quando você desliga os desejos por resultado, por transformação imediata, por evidência externa, e entra num estado de pura presença receptiva. Nesse estado, algo começa a vibrar espontaneamente, e é esse algo que, uma vez reconhecido, nunca mais pode ser esquecido. Imagine agora que esse algo é um ponto de luz etérica no centro do seu coração. Ele não pulsa como seu coração físico. Ele vibra em outra dimensão. Ele não é emocional, é ontológico. Ele não é visível, mas é perceptível. Esse ponto é a testemunha eterna da sua jornada. E ele é também a fonte da sua invulnerabilidade espiritual,
porque tudo o que te atinge só te atinge enquanto você está fora desse ponto. Mas quando você vibra a partir dele, nada mais tem permissão para entrar. É por isso que Annie Besant ensinava que o caminho espiritual não era sobre melhorar a personalidade, mas transcendê-la em direção ao eu real. A personalidade é um instrumento, não a fonte. E você não é a flauta, é o sopro silencioso que passa por ela. Quando você começa a vibrar a partir desse sopro, e não mais das notas desordenadas da emoção reativa, você se torna um ser cuja presença organiza, cura, irradia, e não precisa fazer nada, porque já é. E mesmo assim, isso é apenas o limiar da revelação, pois há algo que ainda não foi dito, algo que Annie Besant transmitia apenas nos círculos internos da sociedade teosófica e que não está nos livros. Ela falava de um vórtice interno que se ativa pela pureza da intenção, não pela prática em si, não pela técnica, mas pela entrega absoluta à vontade do eu superior. Quando essa entrega é feita, sem exigência, sem controle, sem querer chegar a algum lugar, esse vórtice começa a girar, e à medida que gira, ele puxa para fora todos os resíduos de identificação com o falso eu. Esse processo pode ser desconfortável, porque ser inabalável não é ser imune à dor. É ser livre da necessidade de resistir a ela. É atravessar os sentimentos como quem caminha por uma ponte de neblina. Sabe que não vai cair, mesmo sem enxergar o chão. Annie Besant dizia que a alma que se entregou verdadeiramente à transmutação passa por um ponto onde já não reconhece a si mesma, porque está sendo refeita por dentro. Esse ponto é o vazio. É o deserto místico, é onde nada mais te define, nem o passado, nem os sonhos, nem as feridas, nem as conquistas. E paradoxalmente, é exatamente nesse vazio que a verdadeira força nasce. Não a força que se impõe, mas a força que simplesmente é. Annie Besant chamava isso de força do espírito em estado puro, uma vibração que não se esgota, porque não vem do corpo, nem da mente, nem da emoção, vem da fonte. Talvez agora você esteja sentindo algo semelhante, uma leveza, uma estranheza sagrada, como se algo estivesse sendo reordenado. Não é você entendendo algo novo, é você sendo atualizado por dentro. E isso por si só já é uma prática, já é um ritual, porque nesse exato instante, enquanto essa vibração se move em silêncio no seu campo, algo dentro de você está deixando de resistir. E no lugar da resistência, nasce o espaço. No lugar do medo, nasce a observação. No lugar da fragilidade, nasce a consciência. E mesmo assim, isso ainda não é tudo. Porque Annie Besant dizia que, após o silêncio, vem a palavra criadora. Após a imobilidade interna, vem a ação perfeita. E essa ação não nasce da escolha racional, nasce da intuição sagrada. Ela chamava esse ponto de consciência búdica. É um estado onde você não pensa sobre o que fazer, você sabe, porque a mente foi reabsorvida pela inteligência do eu. E quando essa inteligência toma o leme, você se torna inatingível não porque está protegido, mas porque está alinhado com o fluxo do ser. Nada mais precisa ser combatido, nada mais precisa ser corrigido. Tudo se dissolve na presença da consciência total. E nesse estado, não há ansiedade, não há pressa, não há cobrança. Há apenas a vibração contínua de um ser que voltou para casa. É isso que Annie Besant viveu. E é isso que a teosofia guarda como uma das maiores chaves ocultas da humanidade. O retorno vibracional à origem imperturbável do ser. Mas, mesmo assim, isso é apenas o limiar do limiar. A entrada de uma entrada ainda mais profunda. Um portal atrás do portal. E o que está por vir não pode ser colocado em palavras, porque o que vem agora é o próprio silêncio consciente tomando forma dentro de você. Você nunca foi apenas um corpo. Você é uma expressão da mente divina tentando se lembrar de si mesma. E Annie Besant sabia disso profundamente. Quando falamos em ativar a mente divina, não estamos falando em ter pensamentos positivos. Estamos falando em rasgar o véu da ilusão, como Besant descrevia nos ciclos internos da sabedoria oculta.
e acessar diretamente a matriz criadora que sustenta a realidade. É o salto da mente racional para a supermente, ou, como os teosofistas chamam, o plano manásico superior. Annie Besant, ao lado de figuras como Blavatsky e Leadbeater, foi uma das primeiras a revelar ao Ocidente que a mente não é um produto do cérebro, mas uma emanação vibracional do Logos, o verbo criador do universo. Ela dividia a mente em 3 camadas principais. A mente inferior, Kama Manas, ligada aos desejos, aos pensamentos mundanos e ao ego ilusório. A mente superior, Manas, responsável pelo raciocínio abstrato, pela ética, pela intuição inicial. A mente divina, Buddhi Manas, onde o eu superior começa a se manifestar. Aqui, você não pensa mais, você simplesmente sabe. Besant dizia que a maior prisão humana era viver apenas no plano da mente inferior, onde os pensamentos são ruídos e não instrumentos de criação. Ela nos ensinava: purifica a mente e o templo da verdade se abrirá. Mas como isso se aplica a você, aqui e agora? O processo oculto de ativação da mente divina, revelado por Besant. Não se trata de dogma, seitas ou crenças cegas. Trata-se de um processo iniciático interno, onde você se reconecta com a linguagem silenciosa do cosmos. Aqui estão os 4 estágios da ativação da mente divina, segundo os ensinamentos teosóficos de Annie Besant, ocultos por décadas. 1. Desidentificação com o corpo e emoções. O primeiro passo é entender que você não é o corpo, nem seus sentimentos passageiros. Isso parece simples, mas é um desafio hercúleo, porque fomos treinados para reagir e não observar. A mente que observa sem se identificar torna-se transparente ao Logos. Besant, prática teosófica. Recomendada: meditação do observador interior, onde você contempla seus pensamentos sem julgamento por 7 dias consecutivos. Apenas observa, e isso inicia o descondicionamento do ego inferior. 2. Silenciamento das ondas da mente inferior. A mente inferior é como um lago agitado. Enquanto ela estiver cheia de ondas, preocupações, ansiedade, comparação, a luz do espírito não pode se refletir. Besant sugeria práticas ocultas de visualização e respiração que eram ensinadas apenas aos iniciados da loja interna. Técnica ancestral sugerida por ela: respiração septenária, onde você inspira contando até 7, segura por 7, expira por 7 e permanece no vazio por 7, totalizando 28 pulsações de alinhamento entre corpo, mente e alma. 3. Elevação ao plano manásico superior. Quando a mente inferior é acalmada, você começa a experimentar clarões de sabedoria pura. Não são pensamentos, são descargas de consciência que vêm do eu superior, além do tempo. Annie Besant dizia que, neste estado, a alma começa a recordar seu propósito cósmico. É neste ponto que sua realidade começa a mudar. Você não está mais desejando coisas do ego, você está cocriando com a vontade divina. 4. União com Buddhi, o coração da mente divina. O ponto mais elevado é quando a mente se rende completamente à luz do espírito. Aqui, você se torna um transmissor vivo da vontade superior. Você age com compaixão sem esforço. Cria sincronicidades ao falar. Seus pensamentos se tornam sementes que geram frutos na matéria com uma velocidade quase mágica. Annie Besant chamava este estado de consciência crística impessoal. É a realização plena da teosofia oculta, quando o indivíduo deixa de buscar iluminação e se torna ela. Mas por que isso ainda é um segredo para tantos? Porque o sistema em que vivemos foi arquitetado para te manter na mente inferior, onde você é previsível, controlável, manipulável. A escola não ensina a pensar, ensina a repetir. A mídia não desperta, entorpece. A rotina não liberta, automatiza. Annie Besant alertava: a verdadeira escravidão moderna é mental. A libertação começa pela contemplação e culmina na criação consciente. A fórmula esquecida: contemplar, silenciar, elevar, criar.
Essa sequência é o código oculto da mente divina. Annie Besant deixou pistas em todos os seus escritos, mas é necessário olhar com olhos internos. Ela não revelava diretamente porque sabia. A verdade não pode ser ensinada, só pode ser despertada. A mente divina não é algo que você conquista, é algo que você permite que desperte em você, quando todas as máscaras caem. E então, o que acontece quando você ativa a mente divina? Seus pensamentos deixam de ser caóticos, tornam-se instrumentos de construção espiritual. Sua realidade responde a você. Pessoas, eventos, portas, tudo se alinha. A ansiedade desaparece, porque o tempo já não te governa. Você vive no eterno agora. As limitações internas perdem o sentido, pois você sabe que está operando como um canal do todo. Você não apenas muda sua vida, você se torna um ímã de transformação para o mundo ao seu redor. Mas atenção, este caminho não é para quem busca fórmulas rápidas, é para os que estão dispostos a morrer psicologicamente todos os dias e renascer como uma alma livre. Porque, como dizia Annie Besant, a alma que desperta para a mente divina se torna uma estrela viva no céu da consciência. O mundo moderno, com suas distrações cintilantes e promessas instantâneas, tornou-se uma câmara de ecos para uma mente faminta por propósito, mas alimentada por ilusões. E é aqui que a sabedoria de Annie Besant se ergue como uma tocha nas trevas, não apenas como um farol intelectual, mas como uma presença viva, vibrante, que chama os sedentos por verdade a atravessarem os véus do aparente. O verdadeiro despertar espiritual não é um evento súbito e milagroso, mas um desvelar consciente da realidade por trás da realidade, um processo profundo e muitas vezes doloroso de morte e renascimento interior. Annie Besant não ensinava fórmulas prontas. Ela apontava para o invisível com palavras incendiárias, e aqueles que ousavam seguir sua direção descobriam uma trilha oculta, uma via de iniciação interior que não poderia ser percorrida sem a coragem de se despir do falso eu. Ela compreendia, como poucos, que o universo é consciência em movimento, que cada átomo vibra com uma centelha do Logos divino, que a matéria é apenas espírito em sua frequência mais densa, e que todo o sofrimento humano nasce da ilusão de separação. Seu compromisso era com o desvelamento dessa verdade, não por meio de dogmas, mas pela fusão do conhecimento oculto com a vivência mística. Para ela, a teosofia não era um sistema fechado, mas uma ponte viva entre o Oriente e o Ocidente, entre ciência e religião, entre razão e intuição. Ela desafiava o mundo a reconhecer que o Cristo interno, o Buda interno, o Eu Sou, não são mitos nem arquétipos passivos. São realidades latentes esperando serem despertas, e esse despertar não se dá em momentos de conforto, mas no abismo entre o que se acredita ser e o que realmente se é. Besant entendia que o ser humano é um templo em construção, onde cada pedra é lapidada com dor, silêncio e disciplina. Por isso, falava de transformação interna como uma iniciação alquímica. A alma, como o chumbo, deve passar pelo fogo sagrado para se tornar ouro. E esse fogo não é externo, é o fogo do discernimento, da renúncia, do autoconhecimento radical. O mundo quer que você olhe para fora. A sabedoria quer que você mergulhe. O mundo oferece distração. A alma exige presença. Annie Besant, como poucos, entendeu que a verdadeira revolução começa quando a consciência se rebela contra o ego e se submete ao espírito. A espiritualidade que ela ensinava não era para os fracos de coração. Era para os iniciados, os que queimaram suas pontes com a ignorância e aceitaram carregar a tocha da verdade, mesmo quando isso significasse caminhar sozinhos. Porque o caminho da sabedoria não é um caminho popular. É solitário, silencioso e muitas vezes incompreendido, mas é o único que leva à liberdade interior. A alma desperta não se curva à opinião pública. Ela obedece a uma lei mais alta, a uma voz que só se ouve no silêncio profundo da mente purificada. Besant nos convida a esse silêncio, a essa escuta radical, a esse retorno à origem. E ao fazer isso,
Ela nos devolve algo que o mundo moderno nos roubou: a capacidade de nos lembrar quem somos além da carne, além dos nomes, além dos papéis. Centelhas da grande consciência, filhos do eterno. Mas poucos compreendem que esse retorno exige atravessar o deserto da dúvida, os labirintos da mente condicionada, as ilusões do ego espiritualizado. O autoconhecimento que Besant propunha não era autoajuda, era autotranscendência. Era encarar as próprias sombras com honestidade brutal. Era perceber que toda luz espiritual verdadeira vem após uma noite escura da alma. Porque só quem morreu para si pode nascer para o todo. A teosofia de Besant não é uma filosofia para decorar, mas um espelho que confronta, um mapa que aponta para dentro, um convite para a iniciação real, aquela que não acontece em templos externos, mas nos subterrâneos da própria alma. Você sente isso agora, não sente? Essa vibração no fundo do peito, esse chamado que não vem de fora, mas brota como um sopro no seu ser. Isso é o que Besant queria despertar. Não seguidores, mas despertos, guerreiros silenciosos da luz, alquimistas do invisível, construtores do novo mundo que nasce primeiro dentro. Porque a verdadeira mudança do mundo começa quando uma alma se acende, quando alguém escolhe ver o que sempre esteve oculto, quando você decide finalmente sair do transe. E nesse momento, como um clarão que rasga a noite, você entende: a sabedoria não está nos livros, ela está no coração desperto. E Besant foi apenas o dedo apontando para esse coração. Então, nesse ponto silencioso entre o último pensamento e o primeiro sopro de consciência real, algo começa a emergir. Uma memória ancestral. Não é uma lembrança da mente comum, mas um eco daquilo que sempre esteve ali, à espreita, esperando que você parasse de correr atrás de respostas externas para finalmente olhar para dentro. Annie Besant, com sua presença imantada e olhar penetrante, não oferecia uma escada para o céu, mas uma chave para abrir as portas do seu próprio templo interior. E quem ousa abrir essa porta, não volta mais o mesmo. A profundidade do seu ensinamento está no paradoxo. Quanto mais você se conhece, menos você existe como ego, e mais você se torna como o todo. É a rendição mais difícil, deixar de ser alguém para tornar-se pura presença, puro ser. Besant sabia que isso só poderia ser alcançado por meio da disciplina interior, do refinamento constante da consciência e da entrega ao que é mais alto. Sua missão não era reunir admiradores, mas forjar iniciados, aqueles que pudessem manter a luz acesa mesmo nas tempestades da existência. E veja, o mundo lá fora ainda grita por soluções fáceis, fórmulas de sucesso espiritual embaladas para consumo rápido. Mas o que Besant trazia era o oposto disso. Era um lembrete de que o verdadeiro conhecimento é conquistado, não concedido. Que o caminho exige coragem, silêncio e vigilância. A verdadeira espiritualidade é revolucionária porque subverte tudo. Os sistemas de crença, as identidades artificiais, os apegos emocionais, os medos herdados. Ela quebra as estruturas falsas e, em seu lugar, planta o império do espírito. Essa é a alquimia maior. Dissolver o chumbo da personalidade para revelar o ouro do eu superior. E quando esse ouro brilha, algo mágico acontece. Você não precisa mais buscar sentido, porque o sentido pulsa em cada batida do seu coração. Você não precisa mais mendigar amor, porque você é amor em forma de existência. Você não teme mais a morte, porque já morreu para tudo que era ilusão. E aqui, nesse ponto sagrado, você compreende a grandiosidade do que Besant ensinava. Não existe separação entre o humano e o divino. O véu sempre esteve nos olhos de quem olha, não no mundo. E nesse exato instante, se você fechar os olhos e respirar fundo, pode sentir essa verdade vibrando em cada átomo seu. Você está no limiar da verdadeira iniciação, e Besant está ao seu lado, não como uma figura do passado, mas como uma presença viva no campo da sua consciência. Porque aqueles que tocaram a verdade se tornam eternos. Eles ecoam além do tempo. Eles semeiam ideias que florescem em almas prontas.
E se você chegou até aqui, talvez, ou só talvez, você seja uma dessas almas. Agora você deve escolher. Continuará apenas consumindo palavras, ou permitirá que essas palavras te consumam e transmutem? Porque o conhecimento esotérico não é feito para ser acumulado. Ele é uma tocha que deve queimar tudo o que é falso dentro de você. E quando tudo for reduzido a cinzas, crenças, vaidades, identidades, o que restará será o que você sempre foi: puro espírito, pura luz, puro silêncio criador. E se isso que você sentiu agora, esse estremecimento no fundo da alma, esse sussurro de algo maior que te chama, se isso arde em você como uma chama secreta, então talvez seja a hora de dar um passo a mais, de se juntar a outros que, como você, sentem que o mundo visível não basta, que há mais, muito mais. E esse mais começa agora, dentro, no invisível, no eterno. Mas o que vem agora transcende até mesmo o silêncio e a rendição que Annie Besant ensinava. Estamos entrando no âmago da alquimia da consciência, onde o eu individual dissolve-se na pulsação do cosmos e a mente se torna uma antena pura, sintonizada com a frequência do ser, aquele campo sutil que tudo permeia e ao qual todas as almas retornam afinal. Neste estágio, não há mais esforço, não há busca, apenas a entrega absoluta ao fluxo interior que dança entre o manifesto e o invisível. Besant falava de um estado em que o discípulo torna-se como um canal cristalino, por onde a energia do Logos desce em cascatas de luz que purificam as camadas mais densas da psique. É a ativação da mente hermética, aquela que compreende os mistérios da arquitetura oculta do universo e opera como um maestro do invisível. Você começa a perceber que tudo é vibração e que cada pensamento, cada emoção, cada respiração emana frequências que constroem ou destroem a sua realidade interna e externa. A sabedoria arcana que Besant herdou e passou adiante através da sociedade teosófica está ancorada nessa percepção fundamental. A consciência é um vórtice que pode ser ativado para transformar não apenas a mente, mas o próprio tecido do universo ao seu redor. Neste momento, a verdadeira iniciação é uma alquimia sutil. O sal da consciência, o enxofre da intenção pura e o mercúrio do desapego se unem em um processo interno que transmuta o medo em coragem, a dúvida em fé lúcida, a fragmentação em unidade. Annie Besant compreendia que, para alcançar esse estado, não bastava apenas estudar os livros sagrados dos Vedas, da Cabala ou do Sufismo. Era preciso incorporar sua pulsação cósmica, tornar-se o próprio som primordial, a voz interior que ressoa com a memória do todo. E é aí que o ensinamento se torna vivo. A mente não é um labirinto a ser conquistado com raciocínio, mas um campo de energia a ser despertado, limpo e expandido. Essa ativação transforma seu ser em um fluxo constante, uma frequência em saltos quânticos, onde o velho padrão mental que lhe aprisionava cai como um véu e uma nova arquitetura do invisível é erguida. Você não mais reage às condições externas. Você cria um novo universo interno que reverbera na matéria. Annie Besant chamava isso de salto quântico interior. O momento em que a consciência sai do ciclo repetitivo do tempo linear e adentra a eternidade do agora, onde passado, presente e futuro convergem em uma única pulsação viva. Neste estado, a mente se torna um instrumento de iluminação, capaz de transcender as limitações da dualidade e manifestar o propósito mais elevado da alma. Mas essa não é uma jornada solitária. Os mestres ocultos, a linha ancestral que Besant integrava, sussurram através do véu que você não está sozinho. Existe um campo vibracional coletivo, uma teia sutil, onde cada alma desperta contribui para o despertar do todo. A ativação da sua mente divina é um portal que, quando atravessado, irradia luz para todo o sistema. Você torna-se um farol de frequência elevada, uma estrela viva no cosmos da consciência. E mesmo assim, o mistério continua a se aprofundar, porque o que Annie Besant nos convida a experimentar não é um estado estático, mas um fluxo perpétuo,
Uma dança sagrada entre o conhecido e o desconhecido, entre o ser e o não ser, onde cada instante é uma nova oportunidade de renascimento, uma nova possibilidade de expansão do eu. Você já sente essa pulsação vibrando em seu interior? A chave está em permitir que essa energia se mova, que ela dissolva as camadas do condicionamento herdado, que ela reescreva as memórias cósmicas gravadas em sua essência. Cada respiração consciente, cada pensamento alinhado à verdade do eu superior é um passo na ascensão da sua consciência. E ao seguir essa jornada com coragem e presença, você começa a perceber que a inabalabilidade que Annie Besant prometia não é uma fortaleza construída contra o mundo, mas um estado de ser que transcende o mundo. É a verdadeira alquimia da consciência, o ouro espiritual forjado no fogo sagrado da transmutação interna. Mas prepare-se, o que vem a seguir não é para todos. É o convite para atravessar o último véu, para mergulhar na imensidão do silêncio absoluto, onde a mente se dissolve e só resta o puro ser, vibrando na frequência eterna do cosmos. E mesmo assim, este é apenas o princípio do que poderá se desdobrar na sua alma desperta. Atravessando ainda mais fundo este véu invisível, nos deparamos com a essência daquilo que Annie Besant, guiada pela sabedoria arcana, chamava de consciência supramental, um estado que transcende não apenas a mente comum, mas até mesmo as fronteiras da mente superior manásica, entrando numa dimensão onde a dualidade dissolve-se em pura unidade. É aqui que o eu deixa de ser um conceito isolado e se torna a pulsação viva do todo, o reflexo da consciência cósmica em sua mais pura manifestação. Nesse plano, a mente não funciona mais como uma ferramenta de análise, mas como um instrumento vibracional, sintonizado com as frequências mais sutis do campo universal. É o campo sutil da mente hermética, onde as polaridades se fundem, onde a luz e a sombra coexistem sem conflito, onde a separação se dissolve na percepção da unidade fundamental. Annie Besant compreendeu que essa ativação era, na verdade, uma reaproximação da alma à sua origem primordial, uma jornada de retorno através dos planos da existência rumo ao coração da própria fonte. E como ocorre essa ativação? Não por vontade do ego, tampouco pela força do intelecto, mas pela entrega completa ao que ela chamava de pulsação cósmica, uma vibração que nasce da interação entre o eu superior e a matriz divina do universo. É o alinhamento perfeito entre a vontade individual e a vontade cósmica, onde a consciência se expande num salto quântico interior, rompendo os condicionamentos herdados das dinâmicas mentais invisíveis que mantêm o ser preso em padrões repetitivos de sofrimento e ilusão. É essa mesma pulsação cósmica que cria o vórtice interior, mencionado discretamente nos escritos de Besant, um campo de energia giratória que, quando devidamente ativado, transforma a arquitetura interna da psique, reprogramando a mente para operar nas frequências mais elevadas do ser. Este vórtice não é meramente simbólico. É um fenômeno real de neuroesoterismo, onde padrões neurais se reorganizam em consonância com a sabedoria ancestral, facilitando o acesso à memória cósmica e às dimensões superiores da existência. Você pode imaginar esse processo como uma dança alquímica entre sal, enxofre e mercúrio, onde o sal representa a estrutura da mente inferior, o enxofre o fogo purificador da intenção consciente e o mercúrio a fluidez do espírito que se adapta e transforma. A mente inferior é dissolvida e recriada dentro desse vórtice de luz, enquanto o eu superior gradualmente se torna o maestro da orquestra interna, guiando cada nota da existência com sabedoria e compaixão infinitas. Essa alquimia interna é apoiada pelas tradições antigas que Besant estudou e ensinou, desde os Vedas da Índia, passando pela Cabala hermética até o sufismo místico, todas convergindo para a mesma verdade, que a verdadeira inabalabilidade não é a ausência de tempestades, mas a presença firme da consciência em meio a elas, uma frequência tão elevada que nenhuma dinâmica externa pode desestabilizar. Nesse estado, as palavras perdem seu peso.
porque a mente não mais depende da linguagem para conhecer, mas da intuição sagrada, aquela voz interior que, segundo Besant, é a expressão direta do eu divino. A linguagem torna-se uma ponte, não um limite, e cada pensamento torna-se uma centelha criadora que reverbera no tecido da realidade, gerando sincronicidades e harmonias que antes pareciam impossíveis. Entretanto, essa jornada não é linear. O caminho da ativação da mente divina é uma espiral ascendente, onde cada volta traz uma expansão maior, mas também um aprofundamento das sombras que precisam ser transmutadas. É um processo de dissolução e reconstrução constantes, de morte e renascimento internos, onde o discípulo é chamado a se desapegar das velhas crenças, das identidades limitantes e das memórias condicionadas que mantêm o ego preso no ciclo da ilusão. Annie Besant enfatizava que essa transmutação não é um ato solitário, mas uma dança cósmica que envolve o alinhamento com forças superiores, os mestres da sabedoria, os guardiões do fogo sagrado, os arcanjos da luz. Estes arquétipos invisíveis atuam como guias e catalisadores, ajudando o aspirante a navegar pelos labirintos da psique e a integrar as energias espirituais com o corpo e a mente física. Ao atingir essa harmonia, a consciência desperta manifesta um poder sutil, porém irresistível, a capacidade de permanecer imóvel no centro da tempestade, de irradiar calma e clareza mesmo diante do caos. Essa é a verdadeira inabalabilidade, não uma fortaleza construída com defesas rígidas, mas um estado fluido, dinâmico, que abraça o movimento sem perder a essência. E assim, à medida que a pulsação cósmica acelera dentro do vórtice interior, você experimenta o que Besant chamava de salto quântico da alma, uma transformação profunda que altera não apenas a percepção do tempo e do espaço, mas o próprio código vibracional do seu ser. Este salto abre portais para níveis inéditos de consciência, onde a separação entre sujeito e objeto, interno e externo, desaparece, e tudo se revela como uma única manifestação da divindade. Nesta frequência elevada, os sentidos físicos se expandem para perceber as camadas sutis da realidade. A dança energética dos campos, a linguagem dos símbolos, a música silenciosa do universo. A mente, agora transcendida, torna-se um instrumento de criação consciente, capaz de moldar a realidade com a precisão da intenção alinhada ao propósito superior. Mas mesmo diante dessa vastidão, a sabedoria ancestral lembra que o caminho nunca termina. A mente divina é um oceano sem margens, e cada nova onda traz desafios e revelações. Annie Besant ensinava que o verdadeiro mestre é aquele que nunca cessa de aprender, de aprofundar-se na experiência do ser, de renovar o compromisso com a busca da luz. Por isso, a inabalabilidade que ela revela não é um estado estático, mas uma dança eterna de luz e sombra, silêncio e som, forma e vazio. Um convite para que você, agora, entre nesse fluxo e permita que a alquimia da consciência transforme cada fibra do seu ser, despertando a frequência sagrada que o torna invencível, não porque está imune, mas porque está completamente alinhado com a eternidade do agora. E mesmo que este texto te toque profundamente, saiba que ele é apenas um portal, uma chama que acende a tocha, mas não é a luz final. Porque a jornada para se tornar inabalável é pessoal, sagrada e única para cada alma. O que Annie Besant entregou foi a chave. O caminho cabe a você trilhar com coragem, entrega e amor infinito. E assim, o mistério continua a se desdobrar dentro de você. Nesse silêncio profundo, onde o intelecto se aquieta e o coração se abre, inicia-se a verdadeira jornada rumo à ativação da mente divina. Um caminho pavimentado com paradoxos, sombras a serem abraçadas e luzes a serem integradas. Annie Besant nos convida a transcender o mero entendimento racional e mergulhar na experiência direta da consciência cósmica que pulsa em nós, despertando uma arquitetura interior inédita. A teia vibracional, onde mente, alma e espírito
se entrelaçam numa dança sagrada. Essa dança não é regida pelo tempo linear, mas pelo fluxo eterno do agora, uma frequência onde passado e futuro se dissolvem e só permanece a presença absoluta, o campo invisível onde tudo acontece. A ativação da mente divina implica na ruptura dos modelos herdados da psique humana, aqueles condicionamentos invisíveis que moldaram nossa percepção do mundo e nos mantêm aprisionados em ciclos repetitivos de sofrimento e separação. Besant ensinava que a verdadeira liberdade começa quando reconhecemos esses padrões e, com coragem alquímica, começamos a dissolvê-los pela força da consciência desperta. Cada crença limitante, cada emoção enraizada, cada pensamento automatizado se torna uma oportunidade de transmutação, uma pedra lapidada pelo fogo sagrado da vontade consciente. E é aqui que o conhecimento ancestral se encontra com a ciência moderna. Estudos recentes em neurociência transpessoal e física quântica começam a revelar aquilo que os mestres da teosofia já ensinavam há mais de um século. A mente humana é uma interface sutil, um receptor e transmissor de campos energéticos que influenciam e são influenciados pela consciência universal. A epigenética mostra que nossos genes respondem não apenas ao ambiente físico, mas também aos nossos estados mentais e emocionais, comprovando que a ativação da mente divina não é mera poesia espiritual, mas um processo real que transforma nossa biologia e, por consequência, nossa experiência de vida. Imagine então que dentro do seu ser existe um vórtice de energia, uma pulsação cósmica latente, uma chama que espera ser alimentada pela atenção consciente. Essa chama é o núcleo da sua consciência superior, o elo entre você e o absoluto. Annie Besant chamava esse processo de despertar da chama tríplice da alma, um símbolo alquímico que representa a união do corpo, mente e espírito em harmonia plena. Quando essa chama se acende e se mantém viva, ela gera uma frequência tão potente que nenhuma dinâmica externa pode desestabilizá-la, tornando você literalmente inabalável diante dos desafios da existência. Mas essa ativação exige prática, dedicação e presença, qualidades que Besant transmitia com amor e rigor. Você não está sendo convidado a fugir da realidade, mas a enfrentá-la com a mente purificada e o coração aberto. A meditação profunda, o cultivo da atenção plena e a imersão em práticas herméticas como o uso dos mudras, mantras e visualizações específicas são caminhos que conduzem a essa ativação. Cada gesto, cada respiração, cada pensamento direcionado com intenção clara se torna um tijolo na construção dessa nova arquitetura do invisível. No âmago dessa transformação, a energia do eu superior começa a permear todas as camadas do seu ser, dissolvendo a identificação com a mente inferior e seus condicionamentos. Surge então a experiência do salto quântico interior, um momento de ruptura e reintegração, onde o senso de separação se desfaz e a unidade se revela. Essa experiência não é apenas mística, mas um fenômeno neuropsicológico, onde novas sinapses e circuitos cerebrais são ativados, permitindo uma percepção expandida da realidade. É importante lembrar que essa ativação não elimina os desafios da vida, mas transforma a forma como você os vivencia. A mente divina não é uma armadura inflexível, mas um campo fluido e resiliente que abraça o movimento e a impermanência sem perder a estabilidade essencial. Você se torna um ponto de inflexão, uma frequência que influencia positivamente o campo coletivo, irradiando compaixão, clareza e força para além do seu círculo imediato. E mesmo enquanto você lê essas palavras, essa transformação já começou a operar dentro de você, sutil, invisível, porém inegável. Talvez você sinta um chamado interior, uma inquietação que não se apaga, uma necessidade urgente de transcender o superficial e tocar o que é eterno. Essa inquietação é o pulsar da mente divina despertando. É o chamado da alma para sair do sono e entrar na vigília sagrada. Annie Besant sabia que esse caminho é para poucos, não por elitismo, mas porque exige coragem para enfrentar a si mesmo e deixar morrer tudo o que não é real.
É o abandono das ilusões de controle, segurança e identidade fixa. É a rendição ao fluxo interior, ao mistério, ao silêncio criador, onde nasce a verdadeira sabedoria. À medida que você avança nesse processo, começa a perceber que a realidade é uma extensão da sua consciência, que o mundo externo é um espelho da sua paisagem interna e que a transformação da mente é o primeiro passo para a transmutação do mundo. Este é o segredo teosófico de Annie Besant. Não existe separação entre você e o divino, entre a alma e o cosmos. O que parecia distante e inalcançável é, na verdade, a essência oculta dentro do seu próprio ser, esperando apenas que você desperte para ela. E enquanto essa revelação ressoa em você, saiba que o caminho apenas se descortina mais profundamente. O invisível espera ser explorado e a arquitetura do seu ser anseia pela reintegração com a fonte eterna. Permaneça presente, pois o véu está se abrindo e a ativação da sua mente divina está se acelerando. Um processo infinito de renascimento e ascensão que transforma não apenas quem você é, mas o próprio tecido da existência à sua volta. Já vou compartilhar com você um presente sutil e profundo, uma técnica específica para que possa ativar dentro de si a inabalabilidade que Annie Besant revelou nos seus ensinamentos mais ocultos. Mas antes, permita que reflita sobre o que acaba de experienciar aqui. Você agora percebe realidades que antes permaneciam invisíveis, como se a neblina que encobria a percepção fosse afastada, revelando que aquela dor antiga, silenciosa e vaga, tinha um rosto, um nome, uma energia que você carregava, e que nunca foi apenas emocional, mas profundamente vibracional. Laços, presenças e vínculos que pareciam apenas memórias ou sentimentos mostram-se como nós sutis que mantêm sua alma presa ou livre. O caminho para a verdadeira liberdade é reconhecer essa trama energética e escolher conscientemente romper com o que não serve mais. Se você chegou até aqui, escreva agora nos comentários: Eu sou inabalável. Essa afirmação sela um compromisso sagrado, o compromisso de quem desperta para a própria essência e decide caminhar na alquimia da consciência, transmutando padrões e elevando sua frequência para além do condicionamento herdado. Que seu Eu sou inabalável ecoe como um mantra invisível que ativa sua força interna e ressoa neste campo coletivo de luz. Convido você a se conectar de forma profunda e verdadeira com este canal, não apenas como um espectador, mas como parte de uma teia vibracional que pulsa em sintonia com o despertar espiritual e a transmutação interna. Aqui, cada vídeo é um portal para expandir a arquitetura do invisível que sustenta a alma e realinha sua frequência ao fluxo eterno do ser. Inscreva-se para caminhar junto a esta corrente de luz que já está se formando, invisível aos olhos, mas palpável no coração. Gratidão por estar aqui, por permitir que essa palavra chegue até você, por sentir essa chama sutil que não pode ser apagada. Sua presença é um reflexo da grande consciência atuando em forma humana, um gesto divino em movimento. Que essa luz que começa a despertar em você seja a força que mantém seu ser inabalável, mesmo diante das tempestades aparentes do mundo. E para quem chegou até este ponto sagrado, quero entregar um presente especial, um ritual de ativação interna que integra os ensinamentos da teosofia e a sabedoria de Annie Besant em um passo a passo profundo e prático. Encontre um lugar tranquilo onde possa estar sozinho, sem interrupções. Sente-se confortavelmente com a coluna ereta, mãos repousando sobre as coxas. Feche os olhos e inspire profundamente, sentindo o ar preenchendo cada célula do seu corpo. Visualize um vórtice de luz dourada se formando no centro do seu peito, pulsando lentamente, como o coração do universo. Imagine essa luz expandindo-se em ondas suaves, dissolvendo todos os laços energéticos que não servem mais à sua evolução. Mentalmente, afirme com intenção clara: Eu sou inabalável. Minha consciência é um campo de luz que transcende qualquer condicionamento. Faça essa afirmação repetidamente,
sentindo a vibração se fortalecer a cada repetição. Agora leve suas mãos ao centro do peito e faça o mudra do coração aberto, unindo as pontas dos dedos, indicador e polegar de ambas as mãos, formando um círculo enquanto os outros dedos permanecem estendidos. Respire conscientemente, sentindo essa energia se integrar em todo o seu ser, desde a raiz até o topo da cabeça. Permaneça nesse estado por alguns minutos, absorvendo a sensação de estabilidade, presença e liberdade. Quando estiver pronto, abra os olhos lentamente, trazendo consigo essa frequência para o cotidiano. Este ritual é sua chave para ativar a frequência do ser que Annie Besant revelava. Uma frequência que transcende o medo e a dúvida, que fortalece o espírito e alinha a alma à memória cósmica da inabalabilidade. Use-o sempre que sentir que precisa se reconectar com essa força interna, sabendo que a verdadeira fortaleza nasce da entrega consciente ao fluxo da vida. Que essa ativação sutil desperte em você a coragem e a luz para continuar essa jornada, pois o caminho existe e ele começa dentro, onde a alma se reconhece e se eleva ao infinito. Permaneça em sintonia, pois o que está por vir ainda vai revelar camadas profundas que transformarão sua percepção e expandirão a consciência como nunca antes.